Olá, muito boa tarde para você que está com a gente aqui no Estadão A5 desta quinta-feira, dia 25 de outubro de 2018. Eu sou Gustavo Lopes e vamos juntos aí nos próximos minutos abordar as notícias que foram apuradas aqui pela nossa redação e serão apresentadas aqui no programa. Hoje, ao meu lado, eu tenho o prazer de receber José Neumann e Pinta. Tudo bem? Prazer é meu de estar aqui, Gustavo. Prazer estar com você e o prazer de estar com você, que nos acompanha, nos prestigia e levanta a bola para a gente cortar, né? É isso. Vamos aí. nessa. É isso aí. Lembrando que esse programa é transmitido pelas nossas plataformas digitais. Então você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Twitter e também pelo Facebook do Estadão. Pelo Facebook você pode mandar a sua mensagem também. Bom, vamos começar então o programa falando sobre a carta que o Lula escreveu, né, e se tornou pública. Essa carta se refere ao segundo turno das eleições. O ex-presidente Lula saiu em defesa da candidatura de Fernando Haddad, não podia ser diferente, pediu união em torno do ex-prefeito de São Paulo e voltou a atacar a imprensa e que chamou o judiciário de setores parciais que teriam se juntado para associar o PT à corrupção. Lula começa a carta com um tom conciliador e alegando que é momento de unir o povo, os democratas, todos e todas em torno da candidatura de Fernando Haddad. Entretanto, retomou fortes e recorrentes críticas, sobretudo à imprensa. Vamos ver o que ele escreveu neste trecho. Para derrubar o governo da presidenta Dilma Rousseff em 2016, juntaram todas as forças da imprensa, com a Rede Globo à frente, e de setores parciais do judiciário, para associar o PT à corrupção. Foram horas e horas no Jornal Nacional e em todos os noticiários da Globo, tentando dizer que a corrupção na Petrobras e do país teria sido inventada por nós. O petista também relembrou conquistas do seu governo, falou bastante de tudo que ele teria feito quando era presidente, inclusive no combate à miséria e investimentos no ensino superior. E essa carta, hein, Neumann? Fazendo um meia-culpa, mas botando a culpa na imprensa. Não, meia-culpa não, ao contrário, a culpa é nossa. Nós roubamos e vocês são os culpados. Isso. Eu sou ladrão, estou preso aqui em Curitiba, mas a culpa é da justiça que me processou, que me puniu e que me prendeu. E da polícia, né? E da imprensa, né? Claro. A carta ela tem um viés autoritário, é claro, né? Um cinismo absurdo. É evidente toda a história da corrupção do PT, inclusive a vida pessoal dele. Eu conheci esse senhor, ele nega, mas eu conheci numa casa de operário. E hoje ele é um homem rico, é um milionário e não me lembro dele ter sido associado ao tráfico de droga ou ao jogo do bicho, ter ganho na loteria. Tudo que ele pôde fazer realmente foi adquirir um patrimônio pessoal muito grande, roubando. E isso aí foi reconhecido na segunda instância da justiça. Essa carta é um assinte, mas eu nem vou chamar atenção para isso. Essa mentira descarada, né, que da Rede Globo, a imprensa. Né? Eu vou chamar atenção para uma coisa. Essa carta tira a máscara. Você lembra aquela foto do Haddad com a máscara? Com a máscara do Lula. A carta tira a máscara. Essa carta é ele assumindo a candidatura. O candidato sou eu. Esse Haddad aí é um palhaço, é o meu boneco. O ventríloco aqui sou eu. Quer dizer, ele não preza nem sequer um cara, professor universitário, ex-prefeito de São Paulo, que ele elegeu. Ele não preza o cara, quer dizer, ele trata o cara como realmente o empregadinho que o cara é. Mas ele aparece na véspera da eleição para fazer essa manifestação. O candidato não é ele, o candidato sou eu. Até agora não caiu a ficha dele que o sucesso do Bolsonaro não se deve ao nazismo, ao fascismo, não se deve aos belos olhos do capitão, mas se deve ao fato de que a eleição se transformou numa opção entre o capitão e o ladrão. Eis a questão. E o ladrão é ele, preso por ter roubado, né? Então, ele está acabando com a farsa que o Haddad foi para a missa, comungou, tirou o vermelho, tirou o PT, tirou a foto dele. Que ele não gostou, inclusive. Não, ele voltou para dizer isso. Olha, o negócio é o seguinte, o cara tirou a minha foto da campanha, mas o candidato sou eu mesmo. Ele deve estar dizendo lá na intimidade
que essa rejeição imensa que o Haddad tem é a administração ruim dele. São Paulo que é verdade, mas a rejeição do Haddad é mínima comparada com a rejeição dele. Quer dizer, a rejeição do Haddad cresce quando a população, o eleitor, toma conhecimento de que Haddad não é Haddad é Lula. O candidato é Lula. Então, toda a farsa foi denunciada pelo Lula, porque o Estadão fez um editorial sobre isso brilhante, chamado O Ego de Lula. Isso. Né? Esse editorial faz um retrato melhor do que eu podia fazer, exatamente disso, da completa sem cerimônia desse senhor, da forma mentirosa com que ele se dirige a respeito de tudo e dos absurdos que ele diz. Felizmente, essa eleição vai ser decidida realmente entre o Lula e o anti-Lula. E, ao que parece, o anti-Lula vai prevalecer de uma forma avassalante. E essa carta chama atenção para muita gente que não se decidiu ainda, né? Porque acha que realmente, quem sabe, existe uma chance de votar no Bolsonaro e trazer a ditadura de volta, que é parte da campanha do Lula Haddad. E essas pessoas agora estão sendo avisadas, não, aqui é realmente Lula e anti-Lula, o capitão contra o ladrão. Agora, a impressão, Neumann, lendo a carta, eu li a carta toda do Lula, é que se ele esperava que diminuísse o antipetismo com essa carta e se juntassem forças de uma frente democrática, não me parece que vai ser alguma coisa que vai causar um efeito desse sentido, né? Não, veja bem, eles estão aí esperando o Ciro Gomes como a salvação da lavoura. Eu não sei se o Ciro vai chegar e vai ficar 3 noites sem dormir fazendo campanha, mas, como nós sabemos, nós conhecemos esse negócio. Eu não me baseio nem em pesquisa, eu me baseio na rua. Você vê na rua a avalanche de voto antipetista, é que a população está de saco cheio com o PT. A população está de saco cheio com o Lula. A população quer, e a pesquisa mostra isso, na Datafolha também, né? Quer o Lula preso e ele vai ficar preso, porque não são só setores parciais da justiça, é o poder judiciário e é a população. Então, não adianta, quer dizer, adianta o apoio do Ciro, o apoio do Ciro não adiantou nem para a candidatura dele, que se propunha como terceira via nessa guerra e ficou com um terceiro lugar vergonhoso, lamentável para as pretensões dele. Agora o Ciro vai salvar como? Que votos o Ciro tem para evitar uma diferença? A última diferença era de 14 pontos, que eu acho reduzida. Pelo que eu vejo na rua, acho que não é bem por aí não, acho que é uma coisa avassaladora, que vai se manifestar nas urnas no domingo. E lembrando que o Ciro, já estamos na quinta-feira, eleição no domingo, e até agora o Ciro não se pronunciou, né? Não falou nada, então a gente espera aí. Não, o Cid já falou por ele, né? O que é que o Cid falou? O Lula tá preso, babaca! O Lula tá preso, babacas do Brasil. É verdade. Bom, vamos falar um pouco de campanha, então. Aliás, o Neumann citou o editorial do Estadão, tem um outro texto do editorial do Estadão. Não, é outro editorial. É um outro editorial, exatamente. Inclusive, muito bom para quem quiser ler, porque é a impressão que a gente tem sobre as campanhas. E seja de presidente, seja de governador, elas estão no mesmo nível, né? O editorial fala sobre campanha de pouca proposta e de muita baixeza, maledicência e desinformação. E hoje, o Haddad, numa queixa aí a notícias falsas disseminadas pelas redes sociais para favorecer seu adversário, ele classificou a campanha deste ano como a mais baixa de todos os tempos. Segundo ele, Jair Bolsonaro, candidato do PSL, é o maior responsável pelo nível da disputa pela sucessão presidencial nas eleições de 2018. Segundo ele, os últimos 3 dias da campanha do primeiro turno foram marcados por uma avalanche de notícias falsas. Neumann, de fato, o que a gente percebe é uma campanha, como eu disse, seja presidencial, seja para o governo do estado, de pouquíssimas propostas,
né? Não se fala com a população de muita... Porque a campanha é a campanha do povo de saco cheio com o PT. O povo está querendo se livrar do PT. O povo não quer saber de proposta de governo. O povo quer um governo que não seja do PT para não ser roubado de novo. Então, esse negócio de proposta é esperar demais. Quer dizer, a verdade é que o Bolsonaro sobrou como candidato contra o PT porque era o único que tinha credenciais para isso. Todos os outros tinham compromissos com o PT, com a roubalheira do PT. O PSDB era sócio do PT na roubalheira da Petrobras. O Fernando Henrique banca aí o grande herói, mas na verdade, até hoje o Aécio Neves está no PSDB, foi eleito deputado federal em Minas, quando participou conforme delação premiada e é protegido lá no Supremo, então não conseguimos vê-lo processado. Agora, em relação à baixaria, vamos conversar sobre baixaria? Baixaria o que é? A facada no Bolsonaro. Até hoje, Raul Jungmann não explicou quem mandou esfaquear Bolsonaro. Um militante, ex-militante do PSOL, um militante de esquerda, que foi treinar tiro em Santa Catarina. A primeira baixaria da campanha é o seguinte: o Bolsonaro é vítima, e vítima quase imortal. O Bolsonaro foi salvo por milagre, porque botou Deus lá no slogan, né? Então, bom, depois disso, houve o episódio de uma moça que lá no Rio Grande do Sul disse que foi atacada e alguém desenhou a faca, uma suástica na barriga dela. A polícia do Rio Grande descobriu que a perícia não descobriu nenhuma machucadura nela e descobriu que a suástica estava inversa porque ela fez no espelho, ela se autolesionou. Então, essa baixaria então, não pode ser atribuída também ao Bolsonaro. Atribuem ao Bolsonaro uma piada imbecil do filho, foi, como diz o editorial do Estadão, tratado pelo Supremo como se fosse um delfim da França, e na verdade, o Supremo já foi agredido pelos caras que jogaram tinta vermelha na casa da Carmen Lúcia, isso, que ficam lá pressionando para a liberdade do Lula. Bom, então, de qualquer maneira, aí tem realmente um bolsonarista, que é um baixaria, que é o coronel que chamou a Rosa Weber e disse: mas isso não é problema, isso aqui processa esse coronel, ele não pode provar, e aí condena. Isso não é baixaria. E houve, no caso de São Paulo, o vídeo pornô. Mas no vídeo pornô, o Bolsonaro não é personagem. Não. É no estádio de São Paulo, o vídeo pornô é uma briga de Dória. E não é nenhum candidato que o Bolsonaro apoia, né? Pois é. Ele gravou um vídeo lá, mas ele não apoia diretamente o Dória, né? E eu queria lembrar que baixaria mesmo. Sabe o que é baixaria? É o seguinte: até agora, o senhor Haddad e o senhor Márcio França não vieram a público para explicar o companheiro que eles têm na coligação, nas coligações, que é o senhor Eurípides Júnior, presidente do PROS, que ficou escondido em algum lugar da Justiça, teve a prisão decretada, se escondeu e se apresentou baseado numa lei que não pode prender eleitor, e o juiz denunciou isso. Disse: é um pilantra que está... E o advogado tentou habeas corpus para ele, o juiz disse: não tem habeas corpus, porque ele vai ter que cumprir a prisão, porque não adianta vir com esse tipo de truque. Agora, eu não vi o Haddad nem o Márcio França explicarem essa sociedade, e agora vem dizer que a baixaria é só do outro lado. Teve o coronel, teve o filho do Bolsonaro, mas o filho do Bolsonaro, aquela história do soldado e do cabo, aquilo é uma história do Jânio. O Jânio disse que com 2 soldados e um cabo ele fechava o Congresso. Fecha, só precisa saber quem é que vai mandar o soldado e o cabo fechar. Não vai ser o filho do Bolsonaro, tá certo? O filho do presidente. É verdade. A Tutu Quadros é que ia fazer isso? Não, quem ia fazer era o comandante das Forças Armadas, que era o Jânio. É verdade, tem toda a razão. Bom, já que a gente está falando de campanha, tem uma outra parte aí que também causou polêmica, que é a não ida do Bolsonaro no debate da Globo. O ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral, negou um pedido do candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad, para que fosse entrevistado pela TV Globo no horário que havia sido originalmente reservado para a transmissão do debate da emissora entre os presidenciáveis. O debate estava marcado para amanhã à noite, mas foi cancelado após o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, informar que não comparecerá. Em sua decisão, Banhos destacou que não cabe ao Poder Judiciário interferir na linha editorial das emissoras para direcionar a pauta dos meios de comunicação social. A campanha de Haddad alegava que um dispositivo de resolução do próprio TSE
permite que o horário programado para a realização do debate pode ser destinado à entrevista de um candidato, caso apenas ele tenha comparecido ao evento. E aí, Neumann, quem está certo nessa história? Acontece o seguinte, o debate não é uma obrigação do candidato. Não existe obrigação legal do candidato ir para o debate. É uma tradição de candidatos que estão em folga. O meu sogro, o Alexandre Tabajara, me contou, né, que uma das pessoas que mais usavam isso era o Miguel Arraes. Miguel Arraes ganhava todas as campanhas dele sem nem fazer campanha, né? Então chamava para o debate, ele não ia. Para o debate é perdedor. Vencedor não vai para debate. É o caso, né? É um livre-arbítrio, a pessoa vai para o debate se quer. É uma livre decisão da Globo. Se põe um só com a cadeira vazia, a Globo podia fazer isso. Não fez porque, como disse, aliás, o Sérgio Banhos deu um banho, não vai ser esse trocadilho, né? Deu um banho. A defesa é realmente ridícula e o posicionamento dele é perfeito e cristalino. A questão toda é a seguinte: quem não vai ao debate se expõe à possibilidade de ser prejudicado por ser considerado covarde, porque não teve peito para enfrentar o adversário. O Bolsonaro usa isso por tática, porque ele está muito distante, não vai se expor. Sim. Além disso, ele tem uma bolsa de colostomia. O Haddad talvez não saiba, porque ele é ignorante em várias coisas, né? E também em medicina ele não deve ser nenhum. Ele, como professor, é chamado de professor preguiça, era um péssimo professor, né? Isso a gente vê claramente nos pronunciamentos públicos dele, e acha que pode impor a lei do PT, que é aquela lei que a imprensa tem que servir ao PT, senão não pode funcionar. Então o debate da Globo tem que servir a ele, ele vai lá, bota uma cadeira vazia, e não adianta nada. Se o ministro Banhos não tivesse proibido, não adianta nada, porque o Bolsonaro não foi a nenhum debate e não perdeu nenhum voto por isso. Porque esse é o risco dele, ele pode perder. Ele é que decide qual é o risco dele, não é o Haddad, nem o PT, muito menos o Lula, que é o verdadeiro candidato. Muita gente lembrou aí nos últimos tempos o debate que o Lula não compareceu da Globo, que era um debate de primeiro turno, né? Também, e muita gente atribuiu o fato do Lula ir para o segundo turno a ele não ter comparecido a este debate, que as pessoas falaram, né, eu não estou ouvindo as ideias dele, então vamos usar um segundo turno para ouvir as ideias dele. Mas isso não é uma regra, né? Entre o Lula e esses dois aí, eu acompanhei a eleição do Lula com o Geraldo Alckmin. O Lula deu um banho no Geraldo Alckmin, tanto que o Geraldo Alckmin bateu um recorde histórico mundial, né? Ele teve menos votos no segundo turno do que teve no primeiro. Isso é uma coisa que não existe. Pois é. Pode ser até que o Haddad bata esse recorde, eu duvido, mas vai levar uma surra grande. Ele está perdendo feio, como disse, aliás, o Cid Gomes, e com a explicação do Mano Brown, com uma diferença. O Mano Brown disse que é problema de comunicação do PT. Escrevi um Estadão Notícias, né? Não sei se você chegou a ouvir, mas eu participei um comentário lá dizendo o seguinte: o problema do PT não é falta de comunicação, é excesso de roubo. É isso aí. Bom, ainda pegando esse aspecto eleitoral, o Estadão entrevistou o presidente do Ibope, o Carlos Augusto Montenegro, e uma entrevista bem interessante. Ele falou algumas coisas ali que, né, como se a eleição já tivesse decidida de fato, né? Ele disse que só um tsunami poderia fazer Jair Bolsonaro não ser eleito presidente no próximo domingo. Essa entrevista foi para o broadcast político do Estadão e ele afirma que o cenário aponta hoje para a vitória do candidato do PSL na disputa contra Fernando Haddad do PT. Na mais recente pesquisa Ibope, Estadão e TV Globo, que foi divulgada terça-feira, Bolsonaro aparece com 57% das intenções de voto contra 43% de Fernando Haddad, em um cálculo que considera apenas os votos válidos. A vantagem do vencedor dependerá da acomodação final de votos dos eleitores que hoje se dizem indecisos ou das abstenções, segundo Montenegro. Mas esse detalhe é interessante. No levantamento divulgado pelo Instituto, apenas 3% dos eleitores se dizem indecisos ou não responderam ao questionamento sobre intenção de voto. Ou seja, 3% não adianta para o Haddad, né, Neumann? Nem o Ciro. Quer dizer, a pesquisa não se refere ao Ciro. Mas eu duvido que haja um eleitor do Brasil, inclusive o Ciro, esperando pela decisão do Ciro para votar no Haddad.
Ou já, um eleitor do Ciro já decidiu votar no Haddad, em sua maioria, segundo a pesquisa. E não adianta, porque a votação do Ciro é mínima, foi mínima. E não existe isso. O Ciro é uma vergonha. É candidato a presidente da República desde bebê. E nunca ganhou, e sempre ficou de fora. Agora ele pediu para ser terceira via e foi terceiro lugar, com votação ridícula. Então vai esperar o quê? Como é que o Ciro vai salvar? E depois do discurso que o Ciro fez, Lula está preso, babaca, o Ciro vai dizer o quê? Não, Lula está solto, idiota? Pelo amor de Deus. Eu vi muita gente comentando, né, essa diferença que era de 18 pontos caiu para 14, muita gente achando que pode pintar não, a diferença uma vida. não caiu. O Bolsonaro cometeu um erro. Quando ele falou das várias mentiras que contaram, que ele ia acabar com isso, ele disse, não, a queda, não houve. A Márcia Cavallari explicou, do Ibope, a diretora do Ibope Inteligência, explicou com muita clareza no Globo News, apesar da grande reação dos comentaristas que querem, porque querem eleger o Haddad. A Márcia Cavallari explicou que é 2 pontos para cima e 2 pontos para baixo. O Bolsonaro não perdeu 2 pontos. Ele oscilou 2 pontos, porque é a margem do erro. E o Haddad também. Então, essa diferença não é queda. Essa diferença de 4 pontos é considerada tecnicamente oscilação. Eu não estou aqui para defender se o Dentro Bolsonaro... da margem de erro. Eu acho que o Bolsonaro não está eleito, não. Eu só acredito, primeiro porque eu não confio piamente em pesquisa, mas vejo a rua e sinto que a rua é avassaladora, muito mais do que as pesquisas mostram. Agora, a eleição não está decidida. A eleição se decide, como dizia o velho Chacrinha, a eleição só acaba quando termina. É verdade, tem toda a razão. Bom, gente, assim nós encerramos o Estadão A5, mais uma vez agradecendo José Neumann Pinto pela presença. Obrigado, viu, Neumann? Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui com você e com você, porque eu sempre digo, você é a causa da nossa permanência aqui, né, Isso Gustavo? mesmo, tem toda a Boa razão. tarde para você. Inter. E para vocês que nos acompanharam, meu muito obrigado pela audiência. E amanhã o Estadão A5 está de volta às 5 da tarde com o Emanuel Bonfim. Grande abraço a todos. Tchau.